Agora, gente, vamos falar de uma data super comemorativa e temos que comemorar, porque são bandeiras que você nos vê aqui no De Tudo Um Pouco levantar para o quê? Pensar nessa inclusão social. Porque dia 24 de abril, depois de amanhã, no domingo, é comemorado o Dia Nacional da Educação dos Surdos. E essa data ela foi criada exatamente para nos lembrar as lutas e as conquistas a respeito da escolarização de estudantes surdos. Dá só uma olhada nessa matéria. Já imaginou viver em um mundo sem nenhum tipo de som? Essa é a realidade dos deficientes auditivos. Além de toda a dificuldade enfrentada para se comunicar no dia a dia, essa parcela da população convive com outro problema: o analfabetismo. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que enquanto 4% da população ouvinte é analfabeta, o número de surdos que não sabem ler nem escrever é quase o triplo, beirando os 11%. Para reverter esse quadro, projetos buscam promover a inclusão educacional dessas pessoas. O Ministério EFATÁ da Igreja Batista da Lagoinha é um deles. Quando a gente dá um texto para eles não entendem, às vezes frases, um versículo simples. Então isso me chamou a atenção para ter esse curso voltado para a interpretação, para que eles aprendam também. E a questão também de sair da zona de conforto, pegar um dicionário, ir na internet, procurar, né, o que significa as palavras, um sinal que combina com aquela palavra, com aquele contexto, né? Porque Libras é contexto, não é palavra por palavra, mas é contextos. O ano passado eu entrei em contato com a pastora Núbia, oferecendo a ela que a gente estava com o horário aqui. Eu falei, gente, a gente pode estender essa inclusão, né? Então a gente entrou em contato com a pastora Núbia e oferecemos a ela a capacitação para os alunos para o mercado de trabalho. Eles podem trabalhar também com esse intuito também, né, o nosso curso. O Alisson é surdo e reconhece a importância de iniciativas como esta. Depende, às vezes é muito difícil, porque o estudo procura, nessa área de educação, existem poucos contatos, poucos intérpretes, porque é necessário ter esse contato, né, de conversa e tudo, e não encontra. Por exemplo, tem empresas lá fora que eu gostaria de fazer alguns cursos, mas falta a presença do intérprete. Também tirar a carteira, né, de motorista, às vezes também nesses cursos de legislação, também não tem, então fica muito difícil. Eu moro lá em Vespasiano e lá também não tem intérprete, então é complicado, mas infelizmente isso é normal, né? Mas não deveria ser, o Alisson. Tanto na Constituição Federal de 1988, quanto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, está previsto o direito de todos os brasileiros à educação. Porém, infelizmente, a realidade está bem longe do que está escrito no papel. Eu acho que ainda falta muito, mas aí cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né? Aqui no Ministério, eu esqueci de citar, nós temos o curso de Libras também. E eu sempre falo muito para os familiares virem fazer o curso, não ficar só no básico, mas aprender mais para comunicar melhor com seus filhos. Então, se as pessoas fizerem um curso básico, pelo menos, vão saber comunicar o mínimo. Mas, se aprofundarem, é melhor ainda, porque aí poderão conversar sobre quaisquer assuntos com os surdos. Daniel é um dos alunos do curso de informática. O rapaz ficou tão empolgado com as aulas que já convidou amigos, que também são deficientes auditivos, para se inscreverem. O mesmo convite que ele faz para você. O surdo precisa participar. Eu estou chamando agora os surdos para participar do EFATÁ. Aqui tem muitos surdos, mas às vezes os surdos são poucos, né, que participam realmente. Então é preciso ter mais surdos para evangelizar. É muito importante os surdos ter esse grupo maior, né? Os surdos também, eles podem ser pastores, podem pregar, podem participar do culto. Então é importante os surdos virem participar das atividades do Ministério. Brilhante matéria aí sobre a educação dos surdos. Você viu ali interpretando, né,
ali para os surdos e nós vamos falar mais sobre os desafios dessa educação de surdos. E quem vai nos trazer diretamente esta bandeira é a professora Terezinha da Costa Rocha, que está aqui com a gente. Terezinha, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Ô, gente, olha só. E aqui nós vamos aprendendo também. A matéria foi feita falando dos surdos e você viu ali, nós também trouxemos a pastora Núbia Águila, da Igreja Batista da Lagoinha, que é a pastora lá do Ministério Efatá, que é aquele ministério que trata, que lida, que discipula, que alcança esta outra população, esta outra etnia, que está tão pertinho da gente. Pastora Núbia, Deus abençoe, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Eu falei bobagem aqui agora? Que é um outro povo aqui dentro da gente, assim, pertinho da gente? Não, os surdos, ele se compõe de uma comunidade, né? Um povo. Isso. Então você vai saber mais sobre esses desafios, né? A Núbia, nós vamos, aceitou o convite para estar traduzindo para a Libras, que é a língua brasileira de sinais, não é? Para aqueles nossos telespectadores que são surdos, mas eu vou conversar aqui com a Terezinha também. Terezinha, Núbia está aqui com a gente, ela vai interpretar aí esse bate-papo, né, Núbia? Bom, o dia 24, depois de amanhã, vai ser celebrado esse Dia Nacional da Educação dos Surdos. Quando a gente fala celebrar, a gente tem que tornar célebre, destacado esse dia. O que há de se destacar para o dia 24? Bom, no dia 24 de abril do ano de 2002, foi reconhecido nacionalmente, através da Lei 10.436, a língua brasileira de sinais. A Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela não, embora se tenha essa discussão recente, ela não está presente aqui no Brasil a partir dessa data. Essas discussões vêm desde o período do Império, né, quando 1857 foi fundado na capital do Império o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. De lá para cá, os surdos passaram por um grande percurso, uma luta histórica, né, para o reconhecimento dessa língua, para a possibilidade da comunicação visual. Então, essa data, né, o dia 24 de abril, representa aí esse histórico de lutas e de conquistas desse povo que foi consolidado através do reconhecimento da língua, da Libras, através da lei. Agora, quanto ao processo assim de inclusão escolar, que hoje se fala muito a respeito, esse compasso, ele está dentro do esperado ou ainda encontramos algumas dificuldades? Bom, com certeza nós ainda encontramos algumas, talvez arrisco dizer, ter muitas dificuldades. Bom, é até importante que você disse aqui para a gente a palavra inclusão. Então, os surdos atualmente, eles vêm lutando, na verdade, por uma educação que é chamada de bilíngue e não propriamente dita educação inclusiva. E eu explico o porquê, o motivo disso. A educação inclusiva, ela prevê, então, que os surdos estejam ali junto dos ouvintes, participando do contexto escolar, do contexto na sala de aula. Mas se nós pensarmos que esses sujeitos, às vezes, chegam na escola sem uma língua na qual possa basear o aprendizado, principalmente, por exemplo, da leitura e da escrita, eles não chegam nas escolas, geralmente, com um aprendizado pleno ou de Libras ou de língua portuguesa. E aí eles têm um processo muito diferenciado dos alunos ouvintes. E aí, quando colocados naquele mesmo bojo com um intérprete de Libras à frente deles, por mais que pareça inclusivo, esse processo às vezes não funciona, porque eles precisam de práticas diferenciadas voltadas para eles, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, que seria essa educação bilíngue, para que ele possa aprender a língua de sinais e aí, baseado nela, a partir dela, aprender a língua portuguesa na modalidade escrita. Para chegar a esse ponto, o que se faz necessário hoje em nível especial de políticas públicas? Bom, as políticas públicas atualmente, eu acredito que elas já estão bem delineadas, elas já trazem aí um escopo bastante importante. Por exemplo, no ano passado, em 2015, no mês de julho, foi publicada a Lei Brasileira de Inclusão, que é como se fosse um estatuto da pessoa com deficiência. E dentro dela está prevista, por exemplo, a educação bilíngue e diversos outros processos que favoreceriam a educação desses sujeitos. Está previsto
previsto também no Decreto 5626 de 2005 um conjunto de ações, né? E então, se nós falarmos aqui em termos de políticas públicas, eu acredito que as políticas públicas já estão num caminho bastante importante. O que nós precisamos agora são de ações. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação, né, que de 2014, ele prevê num prazo de 10 anos até 2024 que um conjunto de ações sejam realizadas. Na meta 4 desse plano está, então, a implementação da educação bilíngue, que vem acontecendo bem timidamente no país. Então, eu acredito que nós estamos mais agora para discutir as ações, as implementações nos municípios, nos estados e a nível federal, do que propriamente ditas políticas públicas. Agora, Terezinha, eu pergunto para você. Pesquisas apontam, né, sobre uma disparidade na educação ou na alfabetização de surdos e de ouvintes. E é uma disparidade, é uma diferença grande ali entre o analfabetismo para os surdos e para os ouvintes. A que se deve essa disparidade e, dentro dessas políticas públicas que acabamos de falar, o que você acha que tem que ser feito, que passou da hora para diminuir isso aí? E se você tem esses números aí para nos mostrar? Realmente são dados bastante importantes. O IBGE, por exemplo, numa pesquisa realizada em 2013, mostrou que 8,8% dos surdos, né, aqui no município de Belo Horizonte ainda não são alfabetizados, e esse índice está bem próximo aí dos dados nacionais, né, dentro dos critérios né, que é feito pelo Instituto. É, de fato, um número muito grande. Nós temos atualmente um número bastante significativo de surdos nas escolas aqui em Minas Gerais, né, tanto nas escolas estaduais, na rede municipal e também na rede privada. É uma pergunta muito importante essa. O que fazer? Quais são as ações? Bom, isso... Só para frisar para o pessoal de casa, né? Bate enquanto ao nível de não alfabetização dos surdos, aí segundo essa pesquisa, em torno de quase 10%, e de ouvintes? De ouvintes está em torno de 3, então, aí 7 pontos percentuais aí que separam aí. Isso é muito grande, pensando em nível de um estado, de uma cidade grande como Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil, isso é muito grande. Com certeza, é um dado bastante significativo. Se a gente for ver também o número, né, a parcela dessa população. Para você ter ideia, no Brasil, né, segundo os dados do censo do IBGE, do último censo, nós temos 9,7 milhões de pessoas surdas no Brasil e mais de 1 milhão dessas pessoas estão aqui em Minas Gerais. Bom, mas aí voltando à questão, quais ações poderiam, né, ser efetivas nessas questões devem necessárias? Ser Isso. Bom, são um conjunto de ações, mas eu posso eleger duas agora especificamente. A primeira delas são essas implementações, essas políticas que nós citamos, falamos aqui, né, dentro das redes de ensino. E a segunda se trata da questão da formação do professor para atuar junto à educação de surdos. Porque tem um paradigma, então nós temos muitos estudos, muitas pesquisas voltadas para a alfabetização de ouvintes. Nós já temos consolidados uma série de ações, uma tradição, grupos de pesquisa muito forte na área, né? Tradições, metodologias, estratégias. No entanto, para a alfabetização de surdos, esses sujeitos passaram por um processo de exclusão muito grande. E aí o que houve? A maior parte das estratégias voltadas para eles eram as mesmas que voltadas para os ouvintes. Acreditávamos que os surdos precisavam escutar para poder serem alfabetizados. Então, depois, quando se percebeu que esse sujeito de fato não escuta, né, não ouve, e que a estratégia tem que ser diferenciada para eles, aí nós paramos, falamos, opa, e agora? Como é que são essas estratégias? Nós precisamos conhecer o sujeito surdo, a pessoa surda, a forma como ele aprende e trazer estratégias e metodologias específicas para esses sujeitos. Então, além da implementação das políticas públicas, é muito importante as discussões da formação de professores para esse dado, para essa questão. Então, sobre essa questão da formação dos professores, uma lei também determinou que os professores, eles também se formassem, não é, no curso aí de Libras. Mas o fato desses professores ainda estarem aprendendo as Libras, o que isso, diretamente por serem ouvintes,
um outro povo, isso vai contribuir, vai ajudar, não vai, e isso vai ser obrigatório a partir de quando, já tem que estar, como que é feito em nível de realidade. Bom, o Decreto 5626, publicado em 2005, ele previu essa questão que você está citando, né? Que todo curso de formação de professor, todo curso de licenciatura nas universidades deve ofertar obrigatoriamente a disciplina de Língua Brasileira de Sinais, a Libras. E nos demais cursos de graduação, a disciplina deve ser ofertada como optativa. No entanto, esse é um ponto bastante importante de ser tratado, que o aprendizado da língua, da Libras em si, não forma o professor para ter estratégias de ensino, principalmente quando a gente está tratando aqui da questão da leitura e da escrita, dos processos de alfabetização. Porque você saber a Libras, por exemplo, não te dá suporte para que se conheça, né, a forma de aprendizado desse sujeito, como ele aprende. É só um primeiro passo, né, Terezinha? É um primeiro passo muito importante, com certeza. Para se comunicar com o surdo. Isso. Mas, por exemplo, a pastora Núbia está ali interpretando, ela não está interpretando, como nós vimos na matéria, todas as letras, palavra por palavra. Ela está gerando um contexto para os surdos que agora nos assistem, para eles entenderem o que a gente está falando. Então, é como se ela estivesse adaptando a nossa conversa à cultura deles. Isso, ela está traduzindo para outra língua, para o idioma. Então, é isso que precisaria também, essa vivência dos docentes aí no mundo, nessa cultura dos surdos? É, mais ou menos essa questão. O que nós estamos dizendo, então? Por exemplo, um sujeito, um pedagogo, está no curso de pedagogia, aprendeu a língua brasileira de sinais, estudou a disciplina de Libras. No entanto, ele não sabe, por exemplo, a maior parte das estratégias de alfabetização, por exemplo, elas estão voltadas para ouvintes, e que ele aprendeu numa disciplina separada, numa disciplina que trabalha alfabetização e letramento. Então, é necessário dialogar essas duas questões. É muito importante, sim, que os professores tenham estudado, estejam aprendendo a língua brasileira de sinais nas universidades. Isso vai facilitar, por exemplo, um contato, eles vão chegar na universidade, nas escolas, conversando com esse aluno, eles vão estar sensíveis, vão saber que eles utilizam outra língua. Então, é muito importante, esse é um ganho muito grande para a comunidade surda aqui no Brasil. No entanto, as estratégias de ensino e aprendizado, elas não bastam somente aprendendo a língua. Por exemplo, eu estudei inglês. Aí eu vou chegar numa escola na qual todos os sujeitos falam a língua inglesa, eles falam inglês. No entanto, eu só tenho a língua, eu não sei como ensinar, o que ensinar e como ensinar, entende? Entendi. Então é essa a diferença, são essas as questões que ainda precisam ser trabalhadas e discutidas nas escolas, nas universidades e nos mais diversos espaços, como por exemplo, onde a Núbia trabalha. Nas nossas igrejas, né? Isso. Agora, Terezinha, chega aqui uma pergunta muito interessante, que na verdade ela já nos foi enviada já há algum tempo. Esta mãe, trata-se de uma mãe, ela se chama Joyce, ela é de Três Rios, no Rio de Janeiro, olha só. E ela conta aqui no seu relato que ela tem um filho com essa deficiência bilateral, não ouve, nunca tinha ouvido, aí foi colocado o implante e ele já passa a ouvir alguns sons. E que, na verdade, ela pediu na escola uma intérprete de Libras. E a escola disse que tem 4 anos para poder implantar esse intérprete. Portanto, só será obrigada a ter profissional em 2020? Bom, olha, na verdade... o grito aqui de uma mamãe. Joyce, Deus abençoe a você, ao seu filho Estevam, toda a sua casa aí. Sejam abençoados. Obrigado pela pergunta. Bom, talvez para aliviar um pouco aí essa mãe, a Joyce, eu informo que a gente teve publicado no ano 2000 uma lei chamada Lei de Acessibilidade, que já previa a presença do intérprete dentro das instituições escolares. Isso foi, na verdade, reafirmado quando veio o Decreto 5626, que nós já falamos dele aqui, em 2005, e agora com a Lei Brasileira de Inclusão aprovada no ano passado, também prevê, ainda que seja na rede privada, né, e não trazendo nenhum ônus, nenhum custo a mais para o aluno, um intérprete de Libras dentro da sala de aula. Então, essa mãe pode procurar os direitos dela. Ela já pode.
rapidamente, o que essa mãe tem que fazer? Onde que ela procura? Secretaria de Educação do seu município? O que ela tem que fazer? Quais são os passos aí, Terezinha? Bom, primeiramente, eu acredito que seja talvez um pouco prudente conversar com a própria escola, tentar dialogar. Esgotar ali essa instância. Então, esgotada essa instância, ela tem, por exemplo, a opção de buscar tanto a Secretaria de Educação e, caso tendo, né, uma negação, ela pode procurar a ouvidoria da rede, né, na qual o filho trabalha. Ela procurando a ouvidoria já passa para uma instância, vamos dizer assim, quase que jurídica. E passado disso, da ouvidoria, ela pode procurar também o Ministério Público, né? Mas aí são instâncias, eu acredito que um diálogo, talvez com a escola inicial, a apresentação dessa legislação que nós tratamos, falamos dela aqui, seria, né, talvez um passo mais rápido. Mas se não for, ainda tem essas outras instâncias. Que bom. Gente, olha só, conversamos aqui com a professora Terezinha Rocha. Ela veio nos falar aí sobre o Dia Nacional da Educação dos Surdos, comemorado agora, domingo, dia 24 de abril, para que você entenda um pouco mais sobre este povo que está aqui com a gente, convive com a gente, está dentro das nossas casas às vezes e não sabemos lidar. As escolas estão aprendendo a lidar com esses nossos irmãos queridos. Então, essas bandeiras você vê levantada aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Terezinha, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe e continue te fortalecendo, te dando capacitação, instrução, para você continuar aí levantando essa bandeira aí, sendo essa voz aí audível aos nossos surdos. Muito obrigada, Serginho. Agradeço a todos vocês, né, pelo convite e parabenizo também por abordar essa temática que às vezes passa desapercebida e a gente vê aí a importância de se tratar disso, vendo que nós temos uma minoria que é grande, né, uma população bastante significativa. Pode ser silenciosa por um lado, mas está aí com todas as suas necessidades e são pessoas também que são alvo do amor de Deus. Então você que está aí, quer aprender mais, procure ali os ministérios capacitados, né? Se educar nessa área. E eu quero agradecer aqui a nossa pastora Núbia Águila, que está interpretando, mas eu quero que agora ela fale para a gente. Núbia, pessoal que quer aprender um pouco mais sobre o universo dos surdos, o que ela precisa fazer, o que ela pode procurar na Igreja Batista da Lagoinha lá com você? Se ela quer ajudar, por exemplo. Vai interpretar agora. Vou traduzir então para ela poder falar. Né? Bate bola, legal aqui, hein? Bom, no EFATAR nós temos o curso de Libras também e nós temos várias atividades para os surdos e familiares dos surdos. Então a pessoa que se interessa pode me procurar, pode entrar em contato com o EFATAR. Nós somos da Igreja Batista da Lagoinha. E a nossa casa, o ministério, fica próximo à igreja, na rua Beberibe, número 106. Pode passar o contato? Pode. Claro. O meu contato, caso você queira entrar em contato comigo, é o 99-425-3815, o WhatsApp, e aí eu posso tirar suas dúvidas. Muito bom. Obrigado, Terezinha. Obrigado, pastora Núbia. Deus nos abençoe, Deus abençoe o ministério, esse sacerdócio de vocês aí, todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.